Havia dezenas de pequenas empresas fabricando carros que eram essencialmente brinquedos para ricos. Eles não eram confiáveis, eles não eram padronizados e eram fabricados à mão. Se você tivesse um carro, praticamente teria que ter sua própria equipe de mecânicos para manter a coisa funcionando. Ninguém sabe como fazer um carro que tenha baixo custo de manutenção e de aquisição. Henry Ford está prestes a mudar isso. Ele não vai mudar apenas como os carros são feitos, vai mudar como tudo é feito. Detroit, 1913. Henry Ford não fabrica apenas um carro revolucionário, ele o fabrica de maneira revolucionária. Uma linha de produção em grande escala, baixo custo e com produtos idênticos. O homem que posiciona a peça não a parafusa. O homem que põe o parafuso não põe a porca. E o homem que põe a porca não a aperta. O trabalho é padronizado, simplificado. É uma maneira mais eficiente de se fazer tudo. A produção em massa toma o país e muda o mundo. Para ser um operário de linha de montagem, você não tinha que ter muito conhecimento, não precisava ser mecânico de formação ou o que quer que fosse. Você só tinha que aprender a virar a mesma chave inglesa no mesmo parafuso 5.000 vezes por dia, e seu trabalho era esse. Os preços desabam. Em 1913, um modelo T custava 2 anos de salário. Em 1924, custa apenas 3 meses. O modelo T, sem dúvidas, é um dos principais objetos na história americana que mudou o país. O que Henry Ford desenvolveu foi o carro para o homem comum. O impacto desse pequeno carro é imenso. 300 mil vendidos em 1913. Em 1924, há um novo modelo T a cada 24 segundos. De repente, essa forma de transporte inteiramente moderna passou a ser possível para as pessoas. Elas podiam pagar por isso. Não era uma nave espacial que só havia algumas delas valendo milhões e milhões de dólares. 1915 e o sucesso do modelo T cria uma nação de motoristas aprendizes. Em Washington State, costa oeste americana, Roscoe Scheller está prestes a começar um novo emprego: vendedor de carros. Os ganhos são incríveis. O único problema é que ele não sabe dirigir. É como montar um cavalo, é a mesma coisa. Seu chefe se ofereceu a ensiná-lo no seu primeiro dia de trabalho. Logo, Roscoe tinha seus primeiros clientes. Por sorte, há um manual chamado Como Dirigir um Automóvel. Manobrar é uma arte em que o novo motorista deve se especializar. É sempre uma boa ideia aprender a dirigir primeiro. A direção é uma manipulação bastante simples. Uma boa ideia para começar é encontrar uma estrada reta e comprida, ligeiramente inclinada e livre de trânsito. Roscoe leva seus clientes para um test drive. A maioria está acostumada com cavalos e charretes. A maioria dos motoristas de primeira viagem ignorava completamente as curvas. Ao invés de usar o freio, eles gritavam "oh" com toda a força. Oh, oh, oh! Geralmente pediam que eu ensinasse a esposa e a qualquer garoto com idade suficiente para alcançar os pedais. O caso de amor dos Estados Unidos com o carro começou. O americano tem um sentimento de liberdade, de não ficar preso a um só lugar. Se eu não gosto daqui, ponho tudo dentro do carro, não peço permissão a ninguém, não tenho o que comunicar. E o carro realmente permite isso. Quando eu cheguei aos Estados Unidos, a primeira coisa que eu perguntei foi: como posso conseguir um carro? Eu era apaixonado por carros desde o início, porque essa maneira de se locomover permite que você veja muitos lugares, coisa que nunca vivi na China. Nunca. Uma coisa que eu queria fazer mais do que tudo na vida era comprar um carro.
Roscoe Scheller é um dos vendedores pioneiros de carros. Hoje, os Estados Unidos dirigem 4,3 trilhões de quilômetros por ano em veículos que são descendentes do modelo T de Henry Ford. Nos anos 20, os carros estão transformando as vidas de milhões. Agora você não precisa mais morar perto do trabalho. Os carros criaram os subúrbios gigantes, novas estradas e centros comerciais com estacionamentos gigantes. O maior espaço urbano de todos, Los Angeles, o centro de uma imensa indústria de entretenimento. 800 filmes produzidos por ano na década de 20, o dobro da quantidade de hoje. Negociações de terras estão a todo vapor. No topo da colina, uma empresa de corretagem compra 200 hectares. Eles contratam pedreiros da Itália para construir mansões de luxo com vista para a cidade. Casas dos sonhos perfeitas para os magnatas do petróleo e as estrelas de cinema. Para valorizar seu investimento, a maior placa de propaganda do planeta. 4.000 lâmpadas anunciam o nome desse luxuoso empreendimento. Hollywoodland. O diretor de cinema Busby Berkeley compra a primeira casa no local. Ela devia ser uma placa temporária, mas em 1949 o final é removido e se torna apenas Hollywood. Construída com o petróleo, abastecida pelos carros e pelo cinema, Los Angeles é a cidade que cresce mais rápido no mundo. Mas nada desse crescimento incrível seria possível sem um outro ingrediente vital: água. William Mulholland, um imigrante irlandês tenaz e implacável, superintendente da Companhia de Água de Los Angeles. 1904, e Los Angeles está ficando sem água. Isso é manchete nos jornais. Mulholland precisa descobrir mais. Sua reputação está em jogo. A história do Oeste é a história da água. Porque você não pode transformar essa região que tem solo fértil e deseja desenvolvimento sem esse recurso incrivelmente escasso no Oeste. Sul da Califórnia. A chuva cai a menos de 5 centímetros por ano. As temperaturas chegam a 57 graus Celsius. As montanhas ao redor ficam cheias de chuva. O problema é que ela fica lá. Los Angeles tem apenas um rio pequeno. Ele fornece só uma fração da água de que a cidade crescente vai precisar. A Califórnia fica às margens do grande deserto do Oeste. E para que um número maior de pessoas possam viver nas cidades, a água deveria ser deslocada das montanhas da Califórnia para as cidades onde as pessoas viviam na época. Mulholland deve encontrar água. O destino do sul da Califórnia está em risco. Sua busca começa fora da cidade. Nada. Ele vai para 320 quilômetros a nordeste. Ainda nada. Finalmente, ele alcança uma área chamada de Owens Valley. Ela é perfeita. A água que vem das montanhas forma um lago enorme de 280 quilômetros quadrados. E o resultado é um oásis de terras férteis. O povo local a chama de Suíça na Califórnia. Ajudada apenas pela gravidade, essa água podia fluir até Los Angeles. Só seria necessário um aqueduto. Parece simples, mas o desafio para os engenheiros vai ser fenomenal. Serão preciosos 359 quilômetros de canos de aço e concreto. 193 quilômetros de ferrovias, 351 quilômetros de fios elétricos, 805 quilômetros de estradas. Se Mulholland fizer tudo isso,
vai transformar completamente não só Los Angeles, mas todo o estado. Amanhã, no H2. Brett Meltzer e sua equipe descobrem conspirações, arquivos secretos e símbolos ocultos em tudo o que nos rodeia. Novas teorias e métodos de observação revelarão grandes mistérios que sempre estiveram diante de nossos olhos. Maratona Decifrando Códigos. Amanhã, às 8 da noite. No H2, muito mais história. A Guerra do Vietnã, a Segunda Guerra Mundial e muitos outros conflitos bélicos têm seguido princípios de tática e estratégia militar inspirados no livro de Sun Tzu. O que muitos não sabem é que a arte da guerra é fundamentada na não violência e o uso do intelecto no lugar da força. A Arte da Guerra, sexta, às 10 da noite. No H2, muito mais história. A maior ponte suspensa do mundo fica no Japão. O nome dela é Akashi Kaikyo. Tem 3.911 metros. Vamos? Foi então que Aníbal de Cartago jurou diante de seu pai morto que destruiria o Império Romano. Então ele decidiu conduzir 40 elefantes pelos Alpes. Elefantes enormes. E causou um grande massacre que a história não poderia esquecer. Muito antes de Colombo, dezenas de culturas já falavam de viagens de exploradores ao Novo Mundo. Bom, chineses, japoneses, hebreus, todos eles chegaram às Américas muito antes que Colombo. Ou vocês realmente achavam que Colombo foi o primeiro? H2, transformando homens comuns em gênios extraordinários. Japoneses e hebreus, antes de Colombo. Este sábado, a rapidez das entregas de empresas especializadas podem satisfazer um cliente e também salvar vidas. Já mandamos vinhos de São Francisco para Los Angeles. Maravilhas Modernas. Sábado, às 9 da noite. No H2, muito mais história. Benjamin Franklin. Muitos se lembram da imagem onde ele segura uma pipa em meio a uma tempestade cheia de raios. Um fato que jamais aconteceu. Foi o filho ilegítimo, William, que correu pelo pasto tentando fazer a pipa voar na tempestade de raios, enquanto Franklin supervisionava de uma distância segura. E de repente ele se tornou o cientista mais famoso do mundo. 10 coisas que você precisa saber. Quinta, às 9 da noite. No H2, muito mais história. O escritor Ernest Hemingway, durante sua estada em Cuba, costumava beber daiquiri no bar Floridita. Esta mistura de açúcar, rum e limão foi citada em seus romances, transformando-se numa bebida cubana famosa. H2, muito mais história. Um plano de mestre para criar uma potência mundial. Um território inexplorado. Homens com vontade de trabalhar. E houve muitos imigrantes que morreram para construir esse país. Eles queriam controlar o próprio futuro e ter filhos que pudessem controlar o seu destino. Líderes que os inspiraram. Esse pessoal teve a visão e agiu. Várias guerras. Lutamos e perdemos centenas de milhares de homens nos dois lados. Muita tecnologia. Desenvolvimento importante na história da América. A tecnologia teve... Tempo de desenvolvimento. 400 anos. A Saga dos Estados Unidos. Quarta, às 10 da noite. No H2, muito mais história. Há mais de 2000 anos, um grupo de sábios da antiga Grécia divulgou uma lista de monumentos extraordinários construídos pelo homem, que chamaram de as 7 Maravilhas do Mundo. Todas desapareceram da face da Terra, menos uma. Será que elas realmente existiram ou seriam apenas um mito? Como seriam originalmente as 7 Maravilhas do Mundo? Terça, às 9 da noite. No H2, muito mais história.
O aqueduto de Los Angeles. 5 anos, 5.000 homens, centenas de quilômetros de aço e concreto que mudaram a cara do oeste americano. Na época, era o maior projeto de água do mundo. Ele custou a vida de 43 homens. Finalmente, em 1913, foi terminado. Isso é de vocês. A sua fidelidade e coragem inabaláveis tornaram o trabalho possível. O aqueduto está terminado e funciona bem. O aqueduto salva Los Angeles. A cidade cresce de 250 mil em 1900 para 2 milhões em 1930. O investimento do governo federal em projetos que levam água para o oeste forma mais profundamente o caráter da região oeste que todos os cowboys, arados, trens e pioneiros que já existiram. Mas para Owens Valley, a fonte de água é um desastre. O lago fica seco, criando um deserto gigante. Fazendeiros locais tentam explodir o aqueduto mais de 10 vezes. Mas é uma disputa sem futuro. Isso foi de fato muito controverso. Havia muita política nos bastidores, muito suborno. Isso deixou muita gente infeliz, devastou a região da Califórnia e sua fonte de água. Mas foi muito benéfico e talvez Los Angeles não pudesse ter crescido do jeito como cresceu sem que Mulholland planejasse o aqueduto para chegar àquela área. A terra de Owens Valley fica infértil por décadas. Mas nos anos 90, as autoridades de Los Angeles começam um longo processo de restauração. É verdade que, se você quer alguma coisa grande, deve abrir mão de alguma coisa grande para chegar lá. Nós sacrificamos nosso sangue, nossa fortuna para quase tudo de grande nos Estados Unidos. O aqueduto de Los Angeles continua sendo um dos esforços de engenharia americana mais ambiciosos. Quando construíram o aqueduto para levar a água através de um estado, isso foi uma grande proeza e mudou fundamentalmente toda uma parte do estado da Califórnia. Quando vou por cima da Califórnia hoje, sempre olho pela janela e vejo aquela faixa prateada, brilhante, que passa por todo o estado. Para mim é sempre muito mágico. 1914. O aqueduto tem 1 ano. A América expande. A Primeira Guerra Mundial cria uma grande demanda por armas, carros e petróleo. Em apenas 4 anos, a economia dobra de tamanho. Os Estados Unidos se tornam o país mais rico do mundo. 3 gerações depois do fim da escravidão, os negros sulistas estão de mudança em busca de uma vida melhor. Entre 1915 e 1930, 1,5 milhão seguem para o norte. 1 em cada 7 de toda a população afro-americana. Isso se chama a Grande Migração. O norte representava a terra prometida. Para os negros do sul, se você fosse para o norte, poderia trabalhar. Se fosse para o norte, não teria que sair da calçada onde estava quando um branco quisesse passar por ela. Se fosse para o norte, podia viver em locais melhores e seus filhos teriam uma melhor educação. Muitos vão para a fábrica de Ford em Detroit. Ford é o único a pagar o mesmo a trabalhadores negros e brancos, impressionantes $5 por dia. 5 vezes mais que o salário do responsável por uma fazenda na Geórgia. Mas pagamento igual não significa tratamento igual. Frank Harris é um engenheiro no local. Você podia colocá-los em um trabalho sujo e pesado, onde não haveria muitos brancos para reclamar deles. Mas se quisesse misturá-los nas linhas de montagem ou em qualquer outro lugar em que os brancos predominassem e eles pendurassem seus casacos encostando-nos dos brancos, isso não dava certo. Muitos trabalhadores brancos temem perder seus empregos para a nova força de trabalho negra. O ressentimento está prestes a explodir. A negação do privilégio dos brancos, em contraste
contraste com a ambição dos negros querendo a Terra Prometida, inevitavelmente levou a uma explosão. O estopim vai ser aceso no verão de 1919. Chicago. Não há segregação oficial, mas ela está em toda parte, até mesmo nas praias de Lake Michigan. Brancos se recusam a vender suas casas a negros. Proprietários de Chicago fazem uma reunião. A invasão negra é a pior calamidade que atingiu a cidade. Os donos de propriedades devem se manter unidos, quarteirão a quarteirão, para impedir essa invasão. Domingo, 27 de julho. Eugene Williams, de 17 anos, não vai à igreja para nadar com alguns amigos. Puxa! Vai, ajuda! John Harris está entre eles. Podemos nadar, mergulhar, subir, nadar, mergulhar e brincar. Um grupo de negros caminha pela Praia Branca. Eles não são bem-vindos. O que foi? O que você quer? Eu não sei. Não chega perto. A balsa de Eugene também está naquela direção. Isso vai causar problemas. Amanhã, no H2. Brad Meltzer e sua equipe descobrem conspirações, arquivos secretos e símbolos ocultos em tudo o que nos rodeia. Novas teorias e métodos de observação revelarão grandes mistérios que sempre estiveram diante de nossos olhos. Maratona Decifrando Códigos. Amanhã, às 8 da noite. No H2, muito mais história. Benjamin Franklin. Muitos se lembram da imagem onde ele segura uma pipa em meio a uma tempestade cheia de raios. Um fato que jamais aconteceu. Foi o filho ilegítimo, William, que correu pelo pasto tentando fazer a pipa voar na tempestade de raios, enquanto Franklin supervisionava de uma distância segura. E de repente ele se tornou o cientista mais famoso do mundo. 10 coisas que você precisa saber. Quinta, às 9 da noite. No H2, muito mais história. Este sábado, a rapidez das entregas de empresas especializadas podem satisfazer um cliente e também salvar vidas. Já mandamos rins de São Francisco para Los Angeles. Maravilhas Modernas. Sábado, às 9 da noite. No H2, muito mais história. A maior ponte suspensa do mundo fica no Japão. O nome dela é Akashi Kaikyo. Tem 3.911 metros. Vamos? Foi então que Aníbal de Cartago jurou diante de seu pai morto que destruiria o Império Romano. Então ele decidiu conduzir 40 elefantes pelos Alpes. Elefantes enormes. E causou um grande massacre que a história não poderia esquecer. Muito antes de Colombo, dezenas de culturas já falavam de viagens de exploradores ao Novo Mundo. Bom, chineses, japoneses, hebreus, todos eles chegaram às Américas muito antes que Colombo. Ou vocês realmente achavam que Colombo foi o primeiro? H2, transformando homens comuns em gênios extraordinários. Japoneses e hebreus, antes de Colombo. Um plano de mestre para criar uma potência mundial. Um território inexplorado. Homens com vontade de trabalhar. E houve muitos imigrantes que morreram para construir esse país.
Eles queriam controlar o próprio futuro e ter filhos que pudessem controlar o seu destino. Líderes que os inspiraram. Esse pessoal teve a visão e agiu. Várias guerras. Lutamos e perdemos centenas de milhares de homens nos dois lados. Muita tecnologia. Desenvolvimento importante na história da América. A tecnologia teve... Tempo de desenvolvimento, 400 anos. A saga dos Estados Unidos. Quarta, às 10 da noite. No H2, muito mais história. A Guerra do Vietnã, a Segunda Guerra Mundial e muitos outros conflitos bélicos têm seguido princípios de tática e estratégia militar inspirados no livro de Sun Tzu. O que muitos não sabem é que a arte da guerra é fundamentada na não violência e o uso do intelecto no lugar da força. A Arte da Guerra, sexta, às 10 da noite. No H2, muito mais história. Em janeiro de 1939, Adolf Hitler foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Sua indicação foi recusada em fevereiro, alguns meses antes de começar a Segunda Guerra Mundial. H2, muito mais história. Há mais de 2000 anos, um grupo de sábios da antiga Grécia divulgou uma lista de monumentos extraordinários construídos pelo homem, que chamaram de as 7 Maravilhas do Mundo. Todas desapareceram da face da Terra, menos uma. Será que elas realmente existiram ou seriam apenas um mito? Como seriam originalmente as 7 Maravilhas do Mundo? Terça, às 9 da noite. No H2, muito mais história. Julho de 1919. Numa praia em Chicago, a tensão aumenta. Um nadador branco joga pedras. John Harris acha que é brincadeira. Ele pegava uma pedra, jogava e a gente se abaixava. Um cara dizia, cuidado, e a gente se abaixava. Mas não era brincadeira. Isso é a tensão racial transplantada para a vida da cidade. Ah, meu Deus! Socorro! Ele desmaiou! Quando trazem Eugene Williams de volta para a praia, ele está morto. O policial em serviço é Daniel Callahan. Ele se recusa a prender o branco que atirou a pedra fatal. Mas prende um negro. É assim que começa a rebelião racial de Chicago em 1919. Oito dias sangrentos. 500 feridos. E 38 mortos. 23 eram negros. Mas a violência só está começando. As rebeliões acontecem em mais 24 cidades pelos Estados Unidos. O período foi chamado de Verão Vermelho. Muitos achavam que a Terra Prometida não era o que eles imaginavam. O Norte era melhor do que o Sul. Mas não era a terra do leite e do mel. A divisão separando negros de brancos aumenta. Os guetos se expandem. Harlem, em Nova York. Paradise Valley, em Detroit. The Hill District, em Pittsburgh. O Sul, em Chicago. Separados, mas não iguais. Negros americanos estão de fora olhando. Mas os bairros negros também têm maiorias negras. E nos Estados Unidos, maioria significa poder.
Em 1928, eleitores do lado sul de Chicago elegem Oscar the Priest, o primeiro congressista negro em uma cidade do norte. 80 anos depois, outro morador de Chicago se tornaria o primeiro presidente negro do país. 1920. O país está em um ponto de virada. Pela primeira vez, vivem mais americanos em áreas urbanas do que em áreas rurais. Cidades se tornam símbolos de decadência e perigo, jazz, cabaré e álcool. Ela vai tirar a camisa de suas costas e será expulsa da terra americana a chibatadas! Billy Sunday, jogador de beisebol aposentado que parou de beber. Ele é o pregador mais famoso no país. Eu vou até um jovem no cadafalso. O país tem um problema com o alcoolismo. Beba! Isso vai afetar a todos! No auge, há um bar para cada 300 pessoas. 20 vezes mais do que nos dias de hoje. 50% de todos os crimes envolvem o álcool. Quando você vai para casa, cambaleante, praguejando para todos os lados! Billy Sunday não é o único que acha que o álcool está arruinando o país. Grupos religiosos protestam, industriais dizem que ele afeta a produtividade. Mulheres fazem campanhas contra homens bêbados que agridem suas esposas. Para muitos, o banimento total é a única solução. Em 16 de janeiro de 1919, a 18ª emenda à Constituição é promulgada. A proibição torna a fabricação e a venda de álcool ilegais. Esse período, no início do século XX, capturou a onda de desejo de se comandar a vida ao redor e de se formatar e inventar novas políticas que assegurassem que as pessoas as cumpririam e viveriam vidas virtuosas. Então a proibição é um grande experimento. Mas a proibição também cria uma nação de criminosos. Aí está um deles, Willie Carter Sharp, de 26 anos, aventureira e fora da lei. Ela é chamada de Rainha Veloz do Rum. É 1928 e a proibição está no 8º ano. Foi a emoção que me pegou. Quando somos crianças, gostamos da emoção. Carros correndo, passando a toda pelas ruas. Por trás dela há uma distribuidora de álcool ilegal, a Moonshine. O município de Franklin, na Virgínia, é um dos maiores produtores para a Moonshine, fabricando o álcool proibido que segue pelo país. O trabalho de Sharp é distrair agentes do governo federal. Em Franklin, acredita-se que 99 moradores em cada 100 estão envolvidos nesse comércio ilegal. Há destilarias secretas para todo lado. A Moonshine espalha pelo país 379 milhões de litros por ano. Até o presidente tem uma adega de vinhos particular. Parece tão ridículo. Qualquer um sabe que você não pode legislar sobre a moralidade. Você não pode impedir as pessoas de beberem. As pessoas precisam beber no final do dia. Burlar a lei é o novo esporte radical. Testemunhas locais veem Sharp em ação. Eu a vi passar pela cidade. Havia um carro federal atrás dela. Eles tentavam atirar em seus pneus. Ela dirigia a 120 km por hora e fugiu. Ela consegue fugir por causa disso. Um carro comum modificado para ter mais potência. Uma super bateria força ar a mais para dentro dos cilindros. O resultado é o primeiro carro americano modificado. Eles ficam tão populares que viram um novo passatempo nacional, a corrida de Stock Car. Ainda hoje, um cavalo de pau inglês se chama curva de contrabando. Mas há um lado negro no contrabando. O comercial de álcool ilegal vale dezenas de bilhões em dinheiro de hoje, e não é Willie Carter Sharp a encarregada dele. São os gangsters. O crime organizado tem influência nos Estados Unidos. Há os chefões da máfia como Lucky Luciano, em Nova York, Frank Titi DeMaio, de Kansas City, Joseph Iron Man Ardizon, em Los Angeles, a família Licavoli, em Detroit, Harry Rosen, na Filadélfia, Charles King Solomon, em Boston, e em Chicago, o gangster mais famoso de todos, Al Capone.
Ele ganha mais de $100 por minuto com o álcool ilegal. São 1.500 por dia. Mas sua sorte está prestes a mudar. Rua North Clark 2122, o quartel-general em Chicago do rival de Capone, George Bugs Moran. 14 de fevereiro de 1929. 2 homens com uniformes da polícia chegam. Normalmente, a polícia sai sem fazer prisões depois de um rápido pagamento. Mas esse não é um dia normal. Esses não são policiais comuns. O que acontece no dia de São Valentino em 1929 vai mudar o curso da proibição nos Estados Unidos. Amanhã, no H2. Brad Meltzer e sua equipe descobrem conspirações, arquivos secretos e símbolos ocultos em tudo o que nos rodeia. Novas teorias e métodos de observação revelarão grandes mistérios que sempre estiveram diante de nossos olhos. Maratona Decifrando Códigos. Amanhã, às 8 da noite. No H2, muito mais história. A Guerra do Vietnã, a Segunda Guerra Mundial e muitos outros conflitos bélicos têm seguido princípios de tática e estratégia militar inspirados no livro de Sun Tzu. O que muitos não sabem é que a arte da guerra é fundamentada na não violência e o uso do intelecto no lugar da força. A Arte da Guerra, sexta, às 10 da noite. No H2, muito mais história. Benjamin Franklin. Muitos se lembram da imagem onde ele segura uma pipa em meio a uma tempestade cheia de raios. Um fato que jamais aconteceu. Foi o filho ilegítimo, William, que correu pelo pasto tentando fazer a pipa voar na tempestade de raios, enquanto Franklin supervisionava de uma distância segura. E de repente ele se tornou o cientista mais famoso do mundo. 10 coisas que você precisa saber. Quinta, às 9 da noite. No H2, muito mais história. Este sábado, a rapidez das entregas de empresas especializadas podem satisfazer um cliente e também salvar vidas. Já mandamos rins de São Francisco para Los Angeles. Maravilhas Modernas. Sábado, às 9 da noite. No H2, muito mais história. Um plano de mestre para criar uma potência mundial. Um território inexplorado. Homens com vontade de trabalhar. E houve muitos imigrantes que morreram para construir esse país. Eles queriam controlar o próprio futuro e ter filhos que pudessem controlar o seu destino. Líderes que os inspiraram. Esse pessoal teve a visão e agiu. Várias guerras. Lutamos e perdemos centenas de milhares de homens nos dois lados. Muita tecnologia. Desenvolvimento importante na história da América. A tecnologia teve... Tempo de desenvolvimento. 400 anos. A Saga dos Estados Unidos. Quarta, às 10 da noite. No H2, muito mais história. Há mais de 2000 anos, um grupo de sábios da antiga Grécia divulgou uma lista de monumentos extraordinários construídos pelo homem, que chamaram de as 7 Maravilhas do Mundo. Todas desapareceram da face da Terra, menos uma. Será que elas realmente existiram ou seriam apenas um mito? Como seriam originalmente as 7 Maravilhas do Mundo? Terça, às 9 da noite. No H2, muito mais história. Chicago, 1929.
Mais da metade da polícia da cidade é corrupta. Em uma garagem de Chicago, 7 gangsters estão enfileirados. Eles acham que é rotina, mas hoje é diferente. Atrás deles, um grupo de homens chega, 2 carregando metralhadoras Thompson. É o assassinato de gangue mais famoso da história. A questão é, quem está por trás do tiroteio? A polícia ou Al Capone? Detetives e fotógrafos lotam o local. Essa fotografia chocante aparece nos jornais em todo o país. A proibição chegou nesse ponto. Os Estados Unidos se cansaram. O governo federal é forçado a agir. O Major Calvin Goddard, um especialista em armas metódico e clínico. Ele é pioneiro em uma nova ciência, a balística forense. Pela primeira vez, pistas vitais como cápsulas de balas no local de um crime podem ser analisadas. O trabalho de Goddard leva a um dos primeiros laboratórios forenses dos Estados Unidos. Ele vai revolucionar o trabalho do FBI. Seu trabalho é descobrir quem está por trás do massacre no dia de São Valentino. Quando uma arma dispara, ela deixa marcas únicas na cápsula da bala, como uma digital. Analisando cápsulas do local do crime, Goddard determina que apenas 2 armas foram disparadas. Nenhuma delas era uma arma policial. Tudo aponta para Capone. Mas condenar Capone por assassinato não vai ser fácil. Ele tem um álibi. Estava na Flórida no momento. Eles terão que pegá-lo por uma outra acusação. Frank Wilson, contador, é um tipo de combatente do crime bem diferente. Ele é um agente da Receita Federal em Washington. Ele vai atrás de Capone por sonegação de impostos. Em 1913, a 16ª emenda dá ao governo federal o direito de cobrar impostos pessoais. Até mesmo criminosos têm que pagar impostos. Capone é um dos homens mais ricos do país. Ele deveria pagar 25% em impostos. Entre 1925 e 1929, ele não pagou nada. O próprio réu não tinha conta em banco, não mantinha livros caixas, não comprava nenhuma propriedade em seu nome. Ele fazia todas as suas transações financeiras em dinheiro. Para assegurar uma condenação, Wilson tem que provar que Capone tem ganhos sobre os quais não paga impostos. Ele descobre um livro Razão, confiscado de um negócio chamado de Tabacaria Hawthorne, que desconfiava ser fachada de Capone. Ele é um registro detalhado de uma casa de apostas, mas nenhum imposto foi pago sobre os ganhos desse negócio. Se Wilson puder estabelecer uma relação direta com Capone, ele pode processar o criminoso mais famoso da nação por sonegação de impostos. Wilson estuda o livro, mas não consegue relacioná-lo a Capone. Então há uma virada. A caligrafia. Uma comparação cuidadosa da caligrafia no livro com outras de vários funcionários da organização Capone determinou que a escrita pertencia aos gerentes e ao caixa da tabacaria. A letra prova a relação de Capone com o negócio.
é a evidência crucial. Em 18 de outubro de 1931, Al Capone é considerado culpado por sonegação de impostos e é sentenciado a 11 anos de prisão. Frank Wilson descobriu que ele não pagava seus impostos. E o estranho é que esse homem fez tantas outras coisas. Ordenou a execução de muita gente, foi responsável pelo assassinato de pessoas e o pegaram por sonegação. Impostos não são pouca coisa. A proibição foi um desastre. Ela aumentou bastante o poder do crime organizado. Isso custou ao governo bilhões em impostos perdidos. Gangsters como Capone ficaram ricos às custas do país. Mas agora, mais que nunca, o governo americano precisa de dinheiro. O colapso do mercado de ações americano em 1929 deixou a economia no chão. O governo está falido. Uma arrecadação sobre o álcool é uma solução. Em 5 de dezembro de 1933, a proibição é abolida. Morta pela necessidade de dinheiro vivo. É uma virada extraordinária. A única vez na história americana em que uma emenda à Constituição é revogada. As 3 décadas de explosão econômica abastecida por petróleo, carros e o crescimento rápido das cidades agora acabaram. A América está diante de tempos difíceis. Há mais de 2000 anos, um grupo de sábios da antiga Grécia divulgou uma lista de monumentos extraordinários